acho engraçado o tanto que dizem aí, de gente que tem falando que gosta de conteúdo diferenciado e blá blá blá, mas só vive puxando o saco de quem requenta mais do mesmo. Não é engraçado isso não? Alan Moore, sempre polêmico, muito preciso, certa vez falou algo que eu concordo e é com essa afirmação que eu vou começar o vídeo de hoje. O público não necessariamente deve ter aquilo que quer, mas aquilo de que precisa. E tendo dito isso, eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Nômade Cósmica. Você está num canal sobre rock, metal e livros, e eu acho que já passa da hora de falar que o público de língua portuguesa precisa saber, precisa conhecer quem foi Viktor Tsoi, da banda Kino, um dos nomes mais importantes do rock em língua russa. Bom, e como o Viktor chegou na minha vida a ponto de eu não só gostar do Kino, como também homenageá-lo num negocinho aí que eu tô escrevendo, escritora, entende? Por causa do canal do Wally e da Dasha, que é um casal russo-brasileiro, e tem vários vídeos de trocas culturais. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, onde ele apresenta uma coisa daqui, ela apresenta algo de lá, e ele tava explicando pra ela a importância que tem pra nós o Raulzito, e ela daí explica pra ele a importância do Viktor. Daí vocês já tiram uma ideia de quão importante ele é pra música em geral, pra cultura. E agora sim, vamos pro vídeo oficialmente falando. Viktor Robertovich Tsoi nasceu em 21 de junho de 1962 em São Petersburgo e faleceu em 15 de agosto de 1990 aos 28 anos de idade. Era filho de Valentina Vassilievna, uma professora, e Robert Maximovich Tsoi, engenheiro coreano do Cazaquistão, país para o qual sua família foi enviada após uma política de expurgo posta em prática em 1937. Por algum tempo ele estudou na escola onde a mãe lecionava e mais tarde, no ensino médio, frequentou uma escola que eu vou equiparar aqui ao curso técnico, onde aprendeu o ofício de entalhador. Ele era fã de Vladimir Vysotsky, cantor, poeta e ator, e de alguém em quem ele moldaria sua aparência, o Bruce Lee. Ele começa a escrever as suas letras, suas músicas aos 17 anos de idade. Todas as músicas do Kino, foram 8 álbuns ao todo, foram escritas por ele e são caracterizadas por uma simplicidade poética, o que não quer dizer que não tenha muita mensagem cabeça em todas elas. Geralmente tem músicas até sobre a questão do amor e tal, mas o mote, o mais forte, era a questão da liberdade. E isso chama a atenção porque nós não estamos falando de uma banda abertamente do protesto, como seria, por exemplo, o thrash metal. O som do Kino é pós-punk. E quando perguntado a esse respeito, ele falou que as suas músicas eram um trabalho artístico, nada de cunho jornalístico. Eu entendo isso da seguinte forma: a arte reflete o seu meio, um pouco do seu tempo, mas não necessariamente tem que ser panfletária. Digam aí o que vocês acham. Nas décadas de 70 e 80, o rock era um movimento underground limitado a São Petersburgo. Estrelas pop de Moscou, aprovadas pelo Estado, dominavam as paradas, e a mídia e poucas casas de show voltadas para o rock eram autorizadas a existir. Agora, sente a doideira. Hoje em dia, se você diz que uma pessoa é algo de apartamento, você está dizendo que ela é algo de Araque. Naquela época e espaço geográfico, porém, ser de apartamento ou sediar na sua casa os shows e festas de apartamento, onde o pessoal das bandas e das contraculturas em geral se apresentava e trocava materiais, era ser o máximo da subversão. Viktor compôs nesse ambiente, se apresentou e conheceu membros de outras bandas. Viktor vai para Moscou e se apresenta em shows underground, onde começa a encontrar figuras importantes da cena local, como Boris Grebenshchikov, que, impressionado, começa a ajudá-lo a montar sua própria banda. Viktor tocou como artista solo e também com a banda Aquarium. Suas letras impressionavam a plateia. Em 81, ele forma uma banda chamada Garin e Giperboloidy, alusão ao livro de Alexei Tolstói. No outono do mesmo ano, a banda passa a se chamar Kino e grava o seu álbum de estreia, em 1982. Em 1983, Yuri Kasparian se une à banda e Alexei Rybin a deixa. O segundo álbum é então gravado e amplamente distribuído. Ainda nesse mesmo ano, o Viktor passa 1 mês e meio numa instituição psiquiátrica, o que inspira a música Tranquilizator. E nisso de passar esse tempinho nesse local, ele se livra do alistamento obrigatório, o que me fez lembrar o Lindy, lá do Rim, que também se fez de louco, isso é dito na biografia deles, e o Miguel não conseguiu escapar, e vejo também os meus vídeos do Rim na sequência.
1987 foi um ano decisivo para o Kino. O lançamento do seu 6º álbum, Grupa Krov, disparou a chamada Kinomania, isso somado ao ambiente propiciado pela Glasnost. A maior parte das músicas era direcionada à juventude, um chamado para tomar o controle e causar as mudanças tão necessárias à nação. Victor converte-se num ícone, e Peremian, Mudanças, performada pela primeira vez em 86, converte-se no espírito da perestroika, uma importante música de cunho social usada inclusive em protestos na Bielorrússia em 2020 e 2021. E o que ajuda a impulsionar ainda mais a banda e o seu vocalista ter aparecido no filme de Sergei Solovyov de 1987 chamado Assa, onde aparecem várias outras bandas, e assim, mesmo eu tendo visto a cena final onde aparece o Kino tocando, anos depois de todos esses ocorridos, dá uma coisa, eu imagino o que o pessoal deve ter sentido ao ver aquilo. É muito bonito e muito cheio de significado. Basicamente é o seguinte, isso é facílimo de encontrar, vocês procurem depois. Tá chegando ele com o parça dele ali, vão tocar no restaurante ou associação de moradores de algum local, não sei. E daí senta no escritóriozinho e tá lá a tiazinha lendo tudo que pode, o que não pode na apresentação, ele ali entediado. E daqui a pouco sai, levanta, e a voz dela, eco, ficando para trás, e ele sobe no palco e tá ali tocando no local. Quando filma, enquadra na banda e depois volta pro público, tá um show lotado, com aqueles isqueiros, luzes. Sério, muito legal. Já em 88, Victor atuaria de novo, chegando até a ser indicado numa premiação, dessa vez no Igla, filme da chamada Nova Onda Kazakh, um filme de ação e um dos mais assistidos em 1989 e que teve trilha sonora do próprio Kino. Pelos anos seguintes, ele viajaria para promover esses filmes e para tocar com a banda, viajando pela Europa e pelos Estados Unidos. O que surpreendeu muita gente, porém, foi saber que esse astro do cinema, da música, com toda essa rebeldia, essas letras, levava uma vida comum, tinha um emprego comum, braçal, numa caldeira de um conjunto de apartamentos que hoje é um clube e museu em homenagem a ele, e que também dá nome aí, música, álbum. Isso também ajudou as pessoas a, tipo, eu gosto ainda mais dele, porque é gente como a gente. E ele chegou a dizer que gostava relativamente do emprego e que precisava dele para se manter e para manter a banda, que não tinha nenhum tipo de incentivo. E os seus álbuns eram distribuídos por um processo análogo ao dos livros, devo dizer processo clandestino, que vai ganhar vídeo próprio em breve. Em 1990, o Kino tocou para 62 mil pessoas no estádio Luzhniki, em Moscou. Após esse concerto grandioso, Victor e Yuri foram para a Letônia trabalhar no próximo álbum. E 2 meses depois, Victor faleceria numa colisão contra um ônibus. Ele teria adormecido ao volante sem sinais de consumo de nenhuma substância lícita ou ilícita, estando a 130 km por hora. Existe inclusive filme de 2020 sobre esse ocorrido, mas parece que focado na vida do motorista do ônibus, e também existe, obviamente, cinebiografia do Kino que eu quero muito ver, chamada Lieto, alusão a uma música, uma das minhas preferidas, de 2018. Essa fatalidade foi recebida com descrença, choque, tipo, não acredito que isso está acontecendo por grande parte do público. É dito que muitas pessoas, inclusive, fizeram coisas ruins contra si mesmas quando ouviram a notícia. Ele foi sepultado em 19 de agosto, milhares de pessoas compareceram, e eu vou ler para vocês um trechinho de uma notícia que saiu, não dá para dizer notícia, matéria, enfim, no jornal, em 17 de agosto, sobre quem foi o Victor e toda a importância dele. Tsoi significa mais para a juventude da nossa nação que qualquer político, celebridade ou escritor. Isso porque Tsoi nunca mentiu, nunca se vendeu. Foi e permaneceu ele mesmo. É impossível não crer nele. Tsoi foi o único roqueiro cuja imagem e a vida não se dissociavam. Ele vivia da maneira como cantava. Tsoi é o último herói do rock. E depois disso, o Yuri volta então com a gravação que havia sido feita e lança um último e póstumo álbum da banda, Charne Album, Black Album, álbum preto. Victor deixou um filho nascido em 85, o Alexander, e durante as filmagens do Assa, ele conheceu Natalia Razgolova, assistente do diretor, e se separa então da Mariana, mãe do filho dele.
Em 2012, que seria aniversário de 50 anos do Victor, os membros remanescentes do Quinô soltaram mais uma música com vocais dele que nunca haviam sido lançados devido à baixa qualidade. E pouco depois, o baterista Georgi Gurianov acaba falecendo. Em 2020, 30 anos do falecimento do Victor, um monumento foi inaugurado em São Petersburgo. Voltando em 2012, o Google exibiu um doodle em homenagem a ele, com uma imagem do muro de Tsoi em Moscou. Teve também um tributo no ano 2000 que reuniu várias bandas, e temos Quinô também nos jogos e no cinema. No Metro Exodus toca várias músicas, no Cyberpunk 2077 tem um grafite em vários locais que diz Tsoi vive, e no filme de 2015, Batalha de Sevastopol, temos Kukushka, música belíssima coverizada pela Polina Gagarina. Pesquisem quem foi Lyudmila Pavlichenko, a propósito, vivida pela Yulia Peresild. E comenta Tsoi vive se você chegou até aqui. Mas e aí, você já tinha ouvido falar de Quinô, de Victor Tsoi, bandas, digamos, fora do eixo anglófono? Comentem aí, assistam também o meu vídeo sobre bandas que cantam em outros idiomas, lá eu também já havia mencionado, e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que vai gostar. Um forte abraço, ótimas músicas e leituras para você, e do widzenia!